Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação no meu coração que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 25. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, eu quero aqui externar minha gratidão a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos para juntos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Daquela vez na vigília eu acompanhei o pastor Roger, dessa vez eu não pude acompanhar não. Quase que eu liguei para o senhor para ajudar a buscar ele. Ele estava com a filhinha dele, aí não deu para ele vir. Mas grato a Deus pela sua pessoa, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Deus tem um carinho grande pela sua pessoa e cada vez que passa, esse amor vai aumentando cada vez mais. Você é uma pessoa especial na minha vida. Assim como o meu amigo pastor Ademar, sem palavras, né? É um paizão para mim. Pastor Ademar, missionário Valdileia, Deus seja louvado pela vida de vocês. Sou grato por essa amizade que Deus tem nos concedido. Meu sogro que me acompanha, Deus seja louvado por sua vida também. Morador lá de Coriza e agora virou vilhenense. Ele quer ser enterrado lá no Cristo Rei, quer sair de Vilhena. Vai demorar. Mateus capítulo número 25. Quem achou de amém? Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tragando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja acaso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Porém, vigiai-vos, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. É com muito temor na minha alma que eu assumo esta tribuna nesta noite para ministrar essa palavra a qual Deus tem colocado em meu coração. Eu confesso aos amados irmãos que não podia, pastor, pregar outro texto hoje aqui. Estava querendo pregar lá sobre Isaías 43, 19. E há de ser que o Senhor vai fazer coisas novas. Mas o Senhor me prendeu nesta palavra. E quando nós lemos o versículo de número 13, chega o coração, bate mais forte, né, pastora Ana? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É notório que nos dias que estamos vivendo, nos momentos que estamos vivendo, pregar e falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo, é algo que nos fala no profundo da nossa alma. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus,
Quando Jesus inicia a sua vida ministerial na face desta terra, nós vamos encontrar a excelência que Jesus ministrava. Em tudo que Jesus fazia com excelência. E não foi diferente no ato de ministrar a palavra. Jesus tinha a excelência de ministrar tanto para pessoas pobres como para pessoas ricas, pessoas que não tinham estudo como pessoas que eram bem estudadas. Quando Jesus terminava de pregar o sermão, todos aqueles que ouviam saíam entendendo, compreendendo tudo que Jesus quis dizer e tudo que Jesus falava. Quando nós olhamos para o contexto histórico, nós vamos entender a dificuldade que peleava sobre aquele povo em absorver e receber a palavra, porque já havia se passado pelo menos 400 anos que eles não ouviam a voz de Deus. 400 anos de silêncio, que não se levantava um profeta dizendo assim diz o Senhor. Não se levantava um profeta trazendo uma mensagem de Deus para aquele povo, porque Deus havia se calado. Quando aparece João Batista pregando no deserto, quando aparece João Batista trazendo esta palavra, este evangelho, nós vamos encontrar também escribas e fariseus, aqueles que carregavam a palavra, aqueles que carregavam a lei, aqueles que eram para fazer com que aquele povo se achegasse mais a Deus. A mensagem deles fazia com que aquele povo se afastasse ainda mais de Deus. Além deles não entrar no reino, eles também proibiam, empatavam aqueles que queriam entrar que entrassem. Aqui que surge Jesus para pregar para este povo. Imagina se Jesus, 100% Deus, 100% homem, começasse a pregar para uma nação que 400 anos não ouvia a voz de Deus, e aqueles que eram para o ensinar, para o pregar, fazia com que ele se afastasse ainda mais de Deus. Jesus começasse a pregar na sua excelência divina. Ninguém ia entender o que Jesus ministrava. Porém, Jesus vai ocupar a maior parte do seu tempo a pregar e ministrar no método de usar parábola. E se nós voltarmos um pouquinho mais a nossa sexta, quinta série, nós vamos entender o significado da palavra história. História, para quem se lembra, que se escreve com H, história com H, é um fato real acontecido. É alguém que está contando um fato que verdadeiramente aconteceu. Porém, se eu vou contar uma história e eu escrevo essa história com história, eu estou contando algo que não aconteceu. Eu estou usando uma metáfora, eu estou usando uma alegoria. Parábola é história escrita com ele. É aqui que Jesus começa a pregar, é usando o método da parábola, que parábola também significa aparelhar algo de algo. É como Jesus trazesse o reino e aparelhasse com os homens da terra. Se Jesus olhasse para aquela multidão, para os seus discípulos e perguntasse para eles: vocês sabem o que é reino? Vocês sabem o que é palavra? Vocês sabem o que é evangelizar, pregar? Eles poderiam olhar para Jesus e dizer: eu não sei o que você está falando. Há 400 anos que antigamente alguém, o nosso antepassado, falava coisa parecida, mas eu não sei. Então Jesus começava mais ou menos assim: o reino do céu é semelhante a um semeador que saiu a semear. E este
semeador, e eles começavam, pastor, a olhar para Jesus e dizer assim: eu sei o que ele está falando. Vocês sabem o que é semente? Eu sei. Vocês sabem o que é plantar? Nós trabalhamos nisso. Então Jesus começa a pregar para eles, dizendo que o semeador saiu a semear, e esse foi lançando uma semente. Umas dela caiu à beira da estrada, outras dela caiu em cima de pedra, outras caiu em meio de espinho. Mas quando aquela semente nasceu, umas teve vida e outras não teve, porque não teve sustentabilidade pelo solo, porque estava em cima de pedra. As outras foi afogada pelos espinhos. E também, mas teve aquela que caiu em terra boa, e essa produziu 30, por 60, por 100. A multidão não entende muito daquilo, vai embora. Mas os discípulos chegam aos pés de Jesus e vai dizer: Senhor, nos explica o que o Senhor quis dizer. Aí Jesus começa a explicar para eles que o semeador é o pregador, é aquele que sai para pregar. A semente é a palavra e o coração é a terra. É como o pastor Adelaide saísse dali e alguém perguntasse: vocês sabem o que é reino? Pregar, evangelizar. Ele dizia: eu sei. É como um semeador que saiu a semear. E se encontrasse alguém e falasse assim: mas se eu sou essa pessoa que a semente não cresce, que não dá fruto, ele fala: não, tudo bem, pois o Senhor ele também sabe trabalhar com a semente, com a planta, que ela não dá fruto. Ele escava o pé dela, ele aduba, mas se ela vai dar fruto, ela vai dar fruto. Só que nessas mensagens, nessas pregações, certamente Jesus está pregando, e muitos ali não começam a concordar com a mensagem pregada de Jesus, porque eles eram acostumados a ouvir Jesus pregar, e durante a mensagem, enquanto Jesus está pregando, pessoas tocam nas olhos, Jesus é curada, Jesus estende a mão, pessoa é liberta. Quando falta pão, não tem problema, pode até ter 5.000, não tem problema, Jesus ora, multiplica e ele se alimenta. Mas se na mensagem não tiver cura, mas se na mensagem não tiver libertação de endemoniado, se na mensagem não tiver pão, eles vão embora. E Pedro toma a palavra e começa a dizer: Senhor, a multidão está indo embora, o sermão está muito duro, muda a estratégia de pregar, porque não está dando certo. Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, quer ir também? Só que Pedro não é multidão, Pedro é discípulo. Pedro olha e fala: Senhor, porém só tu tem a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque nós já estamos no 6º dia do ano, nós já estamos aqui neste dia, nesta campanha, neste propósito, neste janeiro profético, que começou no dia 2, nós só vamos continuar, porque nós estamos na palavra, porque nós estamos empolgados nesta palavra, porque é a palavra que dá vida, é a palavra que restaura. Eu vou falar de novo: é a palavra que dá vida, é a palavra que restaura. Se você quer ter um 2025 próspero, continue na palavra,
nos a preparar para a chegada do noivo. E eu quero pelo menos 3 características, juntamente nesses momentos, nesses minutos que nós temos, para explanar juntamente com a igreja qual é ou o que antecipa a chegada do noivo. A primeira observação que eu quero fazer com a igreja é que o noivo atrasou. A festa estava marcada, o casamento estava programado, as 10 virgens se prepararam, esperando a chegada do noivo. Porém, o noivo atrasa e não chega no horário marcado, e não chega no horário previsto, e não chega no horário determinado. E para que a informação, se tem um povo, uma geração, uma nação que mais preserva por horário marcado, chama-se os judeus. Judeu não atrasa no seu horário, judeu nenhum atrasa no seu compromisso. Você nunca vai ver uma reunião de um judeu, um culto judaico, e um judeu chegando atrasado como eu cheguei hoje. Parece que o carro do judeu não dá problema, o veículo do judeu não estraga, porque no horário marcado ele chega. Porém, esta parábola de um casamento judaico está nos dizendo que o noivo atrasou, que o noivo não chegou no horário marcado, e isto vai gerar naquelas 10 virgens a sensação que o noivo não viria mais, a sensação que o noivo não chegaria mais. Alguns que estavam com a esperança da chegada do noivo vai olhar para aquela circunstância e vai observar e dizer: o noivo atrasou, o noivo não chegou. A expectativa deles vai abaixo e as 10 virgens dormem e cochilam. Isso é comum, porque quando eles olham para Pedro, e Pedro está pregando na sua segunda carta, é como o pastor Alex interrompe Pedro em um culto e começa a dizer para Pedro assim: onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde os nossos antepassados, os nossos pais vêm pregando, e desde a geração, desde quando tudo começou, desde a criação, tudo permanece como está, nada muda. Sabe o que eles estão dizendo? Onde está a promessa da sua vida? Pedro, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer: mas amados, não vos ignoreis uma coisa, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pois o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio. Aleluia. Aí ele vai dizer no 10: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Elas estão olhando e estão dizendo: o noivo não vem, o noivo se atrasou. Com uma demora do noivo, elas dormem, perdem a expectativa. Se nós olharmos para os nossos dias, se nós olharmos para a nossa geração, nós vamos entender a oscilação que estamos vivendo, a oscilação que a igreja está vivendo. Uma hora ou uma época nós estamos focados no arrebatamento da igreja, mas passa algum tempo, nós já esquecemos e os nossos cultos fogem da liturgia que Cristo vai voltar, que Jesus vai voltar, que o noivo vai chegar, e assim um momento a igreja desperta, mas em outro momento a igreja dorme, e um momento a igreja está avivada, mas em outro momento a igreja está olhando e dizendo: o noivo não vem, o noivo se atrasou. Eu me lembro que no ano de 2000, eu ainda era muito jovem,
chegará. 1000 passou, mas 2000 não passa. Sabe por quê? A expectativa era que em 2000, na virada do milênio, a igreja seria arrebatada, a igreja seria levada. E eu me lembro muito bem que eu ainda muito jovem, mas apesar de ser criado na igreja, já nessa data eu pulava a janela de casa para ir para o boteco, e nenhum desses dias aquilo queimava no meu peito dizendo: e se aconteceu o arrebatamento da igreja? E se Jesus voltar na virada do milênio? A igreja se lembra que teve pessoas que vendeu tudo que tinha, teve pessoas que tirou a própria vida antes da virada do milênio, porque o mundo iria acabar, porque Jesus iria voltar. E sabe o que acontecia? Os púlpitos das nossas igrejas, o que se falava era do arrebatamento da igreja. O culto de terça-feira de doutrina era sobre o arrebatamento da igreja. O culto de domingo, de sábado, era sobre o arrebatamento da igreja. Só que 2000 passou, Jesus não voltou, a igreja não foi arrebatada. O dia passou, a igreja se esfriou e não houve mais falar de arrebatamento da igreja. Não houve mais falar que Cristo vai voltar. Eu me lembro que nessa época, bem depois de 2000, surgiu um anteprofeta profetizando dente de ouro. Pessoas que oravam e dente de ouro aparecia, mas arrebatamento da igreja já não se pregava mais. Eu me lembro que uma certa vez eu estava ainda muito jovem, mas na cidade de Pimenta Bueno, e surgiu um pregador em um grande congresso, uma grande cruzada, e aquele homem pregava e dizia: quem é gordo e quer ficar magro, segura a roupa porque eu vou orar, e a roupa vai cair porque vai ficar magro. Surgiu essas coisas, sabe por quê? Porque Jesus não voltou na virada do milênio, porque Jesus não voltou, a igreja se esfriou, a igreja foi se deixando se levar, porque não chega, porque não vem. Só que o tempo passa, os dias se passam. Quem não se lembra de 2019? Se tem alguém que fez cruzada evangelística de arrebatamento da igreja no ano de 2019, me fala, porque eu não me lembro. Era só festa, era só maravilha, ninguém falava que Jesus ia voltar. Só que eu não me esqueço de uma data que ficou marcada na minha mente. No dia 16 de março de 2020, eu estava trancado dentro de casa, porque uma lei tinha surgido, tal do lockdown, que ninguém podia sair de casa, porque o Covid-19 já havia tomado o Brasil e o mundo inteiro. O mundo inteiro estava em aflição, e na cidade de Vilhena, e eu creio que em todo o estado de Rondônia, ninguém podia sair de dentro de casa. Sabe o que acontecia? Se você abrisse os status de alguém, estava alguém lá dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Se você entrasse, meu corpo está arrepiado nesta noite, porque eu me lembro com muita clareza na minha mente. Se você entrasse no Facebook, era live em cima de live, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aonde que você ia era: será que o Covid-19 não é a volta de Cristo? Será que o Covid-19 não é o arrebatamento da igreja? Nós juntávamos 3, 4 pastores lá e ia para o monte orar, e eu de joelho um dia no monte orando. Eu falei para Deus: Senhor, nos proporciona dias melhores para nós poder te adorar, nos proporciona dias de felicidade para minha tristeza. O Espírito Santo falou no meu ouvido, como fosse nesta noite: eu te dei tantos dias para você agradecer, mas quantas vezes você passou o dia sem me agradecer? Por
oportunidade. Sabe o que acontecia? Quando eu olhava e via o sol brilhar no meu rosto, eu começava a dizer: obrigado, Pai, porque o sol está clareando no meu rosto. Obrigado, Deus, por mais um dia que eu levantei. Obrigado, Pai, por mais um dia de trabalho. Só que o Covid-19 trouxe amargura, o Covid-19 trouxe tristeza, trouxe arrependimento. O Covid-19 despertou a igreja para olhar e para dizer: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Glória a Deus. Eu procurei na internet e não encontrei, mas eu vi um vídeo na cidade de Nova York. Alguém estava filmando e pessoas andavam pelas ruas, e aquela filmagem pegava as pessoas na rua e em cima dos prédios, as pessoas na janela, sabe para ouvir o que? Um grupo de pessoas que estava cantando o hino da harpa nas ruas de Nova York. Sabe qual hino que eles cantavam? O hino da harpa 545. Deus enviou o seu Filho amado para nos libertar do pecado, porque Ele vive, porque Ele vive. E aquelas pessoas se pendurado na janela, e parece que quando eles chegavam na última estrofe desse hino, eles cantavam com mais força, dizendo: e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, eu terei vitória, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Mas sabe o que aconteceu? O Covid-19 passou, 2021 chegou, 2022 ninguém se ouvia mais falar em Covid-19, 2023, 2024, 2025, e a igreja se esqueceu do arrebatamento da igreja novamente. Não se vê mais em live falando do arrebatamento da igreja, não se vê mais em história falando do arrebatamento da igreja, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: desperta a igreja, desperta a igreja, desperta a igreja, porque Jesus está voltando, porque Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Com o atraso do noivo, as virgens dormem, porque elas olham e dizem: o noivo não vem, então elas dormem. Com o atraso do noivo, com as virgens dormindo, também a parábola vai nos dizer da chegada da noite, porque o casamento acontece em uma noite, e eu chamo a atenção da igreja para voltar na Bíblia Sagrada, porque todas as vezes, ou na maioria das vezes, que a Bíblia vai mencionar noite, trevas, escuro, a Bíblia está falando do agir do inimigo e da influência do maligno. O que é isso? Com a atraso do noivo, com a chegada da noite, vai gerar uma sensação, vai trazer uma sensação ainda mais entre o povo e entre as virgens, dizendo: o cansaço está nos dominando, a noite chega, a influência do inimigo também chega junto. É bem verdade que Jesus vai dizer: trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite em que não poderei mais trabalhar. O que é a chegada da noite? O que é o avanço da noite? A influência do inimigo, que junto com o despertar ou o deixar de despertar das virgens, vai influenciando na nossa geração. E qual que é a influência do mal? Em roubar os crentes da igreja, em ocupar os crentes da igreja, em dominar a mentalidade da igreja, a ação do diabo, o avanço do diabo, pois cada dia mais em nosso meio.
uma geração tão influenciada em trocar e inverter os valores que estamos vivendo. Aquilo que é certo já não é tão certo assim, porque a verdade que eu acredito vai depender do ponto de vista de alguém, vai depender do pensar de alguém. Talvez alguém não concorda com a verdade que eu tenho, então não depende da minha verdade, porém depende do meu ponto de vista, e isso é bíblico, porque foi o momento que Israel mais oscilou na sua vida, foi quando eles olhavam um para o outro e cada um seguia os próprios desejos dos seus corações. O livro de Juízes finda no último versículo dizendo: e por não haver rei em Israel, então cada um fazia aquilo que parecia bem ao seu coração, cada um tomava a sua decisão, cada um tomava o seu caminho. Com isso, a verdade absoluta já não existe, a verdade absoluta já não tem, porque não depende da verdade, mas depende do que eu acredito e do que você acredita. Se fosse só isso, estava bom demais, porque mudar a minha mente, mudar a sua mente, mudar a mente do pastor é difícil, mas é muito fácil mudar a mente das nossas crianças, sabe como? Que sai de dentro das nossas igrejas, que sai de dentro das nossas casas, entendendo que homem é homem e mulher é mulher, mas quando chega da escola, olha para o papai, olha para a mamãe e começa a dizer: mamãe, papai, lá na escola eu aprendi que o meu cérebro vai decidir daquilo que eu quero. Não parece ser bem assim. O que é isso, pastor Mateus? A ideologia de gênero que vem tentando mudar, transformar a mente das nossas crianças com a chegada da noite, o avanço do mal, o avanço do inimigo. Mas eu vim debaixo de uma palavra profética desta noite, porque Satanás não vai ter domínio sobre a nossa família, Satanás não vai ter domínio sobre a nossa casa. A noite pode chegar, o diabo pode avançar, mas a igreja continua com mais autoridade, a igreja avança com mais autoridade, porque foi Jesus que disse que a autoridade estava sobre a igreja e as portas do inferno não prevaleceria sobre ela. Levante a tua mão comigo agora, porque eu vou profetizar nesta noite, porque os nossos filhos influenciarão neste século vindouro e não serão influenciados. Os nossos filhos vão dominar as faculdades sobre o poder da palavra, os nossos filhos vão dominar o meio político pelo poder da palavra. Nós dominaremos este mundo pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Satanás não tem domínio. 2025 será o ano que eu e você vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar com a palavra, com a palavra. Só quem crê, só quem crê, levanta a tua mão e adora e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Tem muitos sendo influenciados, só que a geração do arrebatamento da igreja é a geração que tem lâmpada acesa. A geração do arrebatamento da igreja é a geração que está de joelho dobrado. A geração do arrebatamento é a geração que ainda chora, é a geração que ainda tem lágrimas, é a geração que ainda tem jejum, é a geração que ainda tem oração, é a geração que ainda tem consagração. Essa é a geração do arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. Não vai pegar a igreja despercebida, mas vai pegar a igreja preparada, com as lamparinas acesas, com as lamparinas acesas, com as lamparinas acesas. 2025 nós vamos revolucionar, porque o poder de Deus vai
2025 vai ser um ano do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Crente vai entrar chorando. Ouça o que esse pregador está falando nessa noite. Vai entrar chorando na igreja e vai sair chorando dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Satanás não vai ter domínio sobre essa igreja. A influência do maligno do mal é tão notória em nosso meio que eu quero só transmitir algumas informações. O nosso país, Brasil, está entre os países com pior taxa de saúde mental, ocupando, sabe o quê? O terceiro lugar no mundo, aonde mais pessoas procuram os centros hospitalares para comprar remédio para a mente. Sabe o que é isso? O nosso Brasil está em terceiro lugar, aonde mais pessoas sofrem com problemas psicomáticos. Quer mais? O nosso Brasil ocupa em mundial o Brasil com mais causas de ansiedade e depressão do mundo. O Brasil está em primeiro lugar entre o país que mais sofre com depressão e ansiedade. Sabe por que eu estou dando essa informação, pastor Ademar? Porque o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial em números de evangélicos. O 4º país com mais evangélico do mundo. E para mim encerrar, sabe o que? O Brasil é o país que tem mais crente pentecostal do mundo. É o país que tem mais crente pentecostal que processa a mesma fé que eu e que você prega. Só que o nosso país está em um despenhadeiro. Aleluia. Sabe por quê? Porque os nossos altares estão sendo tomados. Eu não estou falando aqui, eu estou falando em um modo geral de pregadores, cantores que não têm compromisso com a palavra, que não têm reverência com a palavra e vivem por dinheiro, por fama. Mas Deus vai levantar da cinza e já tem levantado homens e mulheres que têm responsabilidade com a palavra. Estamos tão distantes do que é arrebatamento da igreja que nós nos assustamos em alguns vídeos que vê por aí, quando está lá fora, pastor Ademar, com aqueles que nós, olha, tudo bem, quando está lá, tudo bem, é o pior quando começa no nosso meio. Pessoas que ocupam os nossos púlpitos da mesma fé que eu e você processa, da mesma fé que eu e você prega, comparado com os grandes pregadores, comparado com os grandes evangelistas e pessoas do nosso meio. Eu pesquisei hoje, fui no site, fui na página, entrei e está lá um abençoado, sabe o que? Ensinando como acessar anjos para trabalhar ao seu favor. Sai pra lá, Satanás, porque a igreja de Cristo está na palavra, está
noivo atrasa, a expectativa que o noivo não vem. Com o chegado da noite, o desânimo vem, e com isto, a parábola está dizendo que todas elas dormiram. As 5 virgens, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, todas elas dormiram. Olha o que a Bíblia diz: mas as prudentes levaram. Então o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite contínuo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquedejaram todas e adormeceram. Sabe qual é a terceira característica que eu aprendo nesta parábola e que é o nosso despertar para a chegada do noivo? É que vai chegar o momento que todas, até a igreja vai adormecer, até a igreja vai se esfriar. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. O que significa tosquedejar? O que significa cochilar? O que significa dormir? Significa olhar para baixo. E quem olha para baixo perde o foco de cima. Quem olha para baixo perde o foco de cima. Eu vou falar até você da glória. Quem olha para baixo perde o foco de cima. Mas eu encontro uma igreja chamada Estevão, que estava sendo apedrejado, mas mesmo sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão, fitando os seus olhos para cima, viu o céu aberto, Deus assentado no seu trono e Jesus Cristo em pé ao lado do Pai, como está dizendo Estevão: pode vir, meu filho, porque a obra foi concretizada. Paulo escreve a sua carta aos Colossenses dizendo: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Deus Pai. Eu vim pregar nesta noite que esta igreja, a sua visão é para cima, é para cima, é para cima, é para cima. 2025 é para cima, é de cabeça. Passou daqui eu tá doendo, mas é para cima. Passou daqui eu tá difícil, mas é para cima. Passou daqui eu tá machucando, mas a visão é para cima, é para cima, é para cima. Levanta a tua mão comigo agora e só pelos um segundo eu vou deixar você adorar. Só pelos um segundo eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você inundar esta igreja agora de glória a Deus, aleluia. Se você é noiva, se você tem lamparina acesa, então adore a Ele. E as noivas se prepararam, as noivas se produziram, o noivo não vem. Alguém olha para as noivas e começa a dizer: perdeu seu tempo, se produziu, se preparou, porém o noivo não vem, não tem festa, acabou a festa, vai todo mundo embora, porque o noivo não vem mais. Sabe qual é essa sensação? Que o seu trabalho, o meu trabalho está sendo em vão, porque o noivo não vem. Atrasou, demorou, desde o nosso antepassado. Alguém só olhando para a noiva e está dizendo: não vem, não vem, não vem. Volta para casa, tira a roupa, tira o vestido, perdeu seu tempo. Mas enquanto tem alguém, amigo irmão, apontando e dizendo: perdeu seu tempo, não tem festa, não tem galadão, não tem mais nada, surge alguém no meio da parábola e a Bíblia não diz quem é o homem.
mas surge alguém dizendo: ei, aí vem o esposo. Pastor Ademir, o senhor que é um mestre da Bíblia Sagrada, depois o senhor me fala quem que está escrito. Eu só consegui encontrar um, para ver o Espírito Santo gritando e dizendo: aí vem o esposo. Todas as 10 virgens se preparam para sair ao encontro do esposo. Sabe por quê? Porque o que desperta é o grito de alguém dizendo que para mim é o Espírito Santo: aí vem o esposo. Sabe o que esse grito está dizendo? Valeu a pena sim, o seu trabalho valeu a pena, o seu esforço valeu a pena, não foi em vão, porque aí vem o esposo. Sai ao encontro dele, e o noivo há mais de 2000 anos atrás está preparado para buscar a igreja, e esse alguém que é o Espírito Santo está gritando dizendo: se prepara, porque vem o esposo, vai chegar a hora, sai ao encontro do esposo. As 10 levanta, porque todas estavam dormindo. Glória a Deus. Porque o que vai determinar é o acordar e o despertar. É por isso que Jesus está dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Porém, no grito, dizendo: aí vem o esposo, todas elas se levantam, e é aqui que está a diferença. Coloque seus dois pés em nome do Senhor Jesus, eu encerro. Aleluia. Glória a Deus. Se o pastor permitir, o missionário pode estar louvando. Aleluia. Fala um pouquinho, pastor. As 10 levanta. Só que as 10 levanta, só 5 tem as lamparinas acesas. Aleluia. Sabe por que a Bíblia diz que as 10 dormiram? Sabe por que a Bíblia diz que as 10 cochilaram? Porque a aflição nos últimos dias é tanto, a angústia nos últimos dias é tanto, que ante a igreja sente um baque, ante a igreja sente afronta, ante a igreja desanima. Ou será que tem crente aqui super, que nunca pensou em parar? Ou será que tem crente aqui que nunca pensou em desistir? Ou será que tem crente aqui que nunca pensou em deixar tudo, abandonar tudo? O que é isso? É o momento do cochilar, é o momento do dormir. Só que sabe que não pode faltar é a lamparina acesa. Elas estavam cochilando, mas a lamparina
Senhor Jesus.
quer entregar a sua vida, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, pois o momento é agora. Eu te convido, se porventura tem alguém lá, pois o dia e a hora ninguém sabe. Vigiar. Não brincamos com o arrebatamento da igreja. Despertamos, pastor Adão. Despertamos, pastor Adão, para o arrebatamento. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Por abrir esse espaço, nos conceder estar aqui falando. Eu repito mais uma vez, dê um carinho muito grande na sua pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço aqui. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor, juntamente com essa igreja, continuará nas nossas orações em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos traz para casa mais um dia. Hoje é o quanto dia que é hoje? Quem está acompanhando? Quinto dia? Tem certeza? Desse lado, tem certeza? Sim ou não? Tem certeza? Já fez assim agora. Agora fez assim, certeza. Hoje nós estamos quinto dia dessa maratona na presença de Deus todos os dias na casa do Senhor. E hoje ouvimos uma boa mensagem. Mês de abril, entrar de abril no meio. E hoje é abril. É isso mesmo? E hoje? É maio ou abril? Mês 5. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e dizer que está sendo uma bênção de Deus. Gratidão mesmo por tudo que Deus tem feito. Obrigado, pastor Zaqueu. Seu pai me recomendar, seus pais, e de fato valeu a pena. Tá, pastor Leandro? Valeu a pena. Obrigado mesmo.